Alerta Super. São 3 elementos armados, copia QAP. As denúncias de violência e os crimes que abalam a cidade. Percebendo o suspeito em fuga pela marginal. O dia a dia da comunidade. Alerta Super. Conexão entre o povo e as autoridades. Apresentação: Ricardo Sapia. Nós começamos o Alerta Super de hoje entrevistando a jornalista e escritora Sandra Kiffer. Queria mostrar aqui o livro da Sandra. Ela que está lançando este livro, O Crack Como Ele É. Uma pedra está na sua mira. Esse livro traz relatos de 7 pessoas que entraram nesse vício, que segundo alguns especialistas, quase que impossível de se livrar. Sandra, muito boa tarde. Boa tarde, Ricardo. É uma honra estar aqui nesse programa tão bacana com vocês. A honra é toda minha, porque esse assunto muito me interessa, porque você viu aqui as nossas manchetes, principalmente até a nossa editoria pede, Sapia não coloca muita matéria de polícia no programa, mas infelizmente não tem. É a realidade, né? Na maioria dos casos da violência, principalmente feminicídio, que tem aumentado e muito. Triste. O usuário de drogas está sempre na frente desses crimes que são cometidos. Conosco também hoje Letícia Fontes. Obrigado, Letícia, pela sua participação, nossa repórter do Tempo. Boa tarde, Sapia. E do Super, ela também vai participar desse bate-papo aqui. Como é que você chegou nessas 7 pessoas? São viciados, ex-viciados, usuários? Como é que a gente poderia definir essas 7 pessoas do livro? Então, nós temos 7 personagens e 6 vidas, porque um deles já foi assassinado, sabe? 7 personagens reais, deixa bem claro. Reais, porém, para proteger as pessoas, claro. Os nomes foram trocados, sim. As regiões onde moram, as principais referências, porque não precisa de mais, eles não precisam de mais exposição, claro, né? Eles já estão numa situação muito complicada. E desses 7 já temos um que já faleceu, e entre os 6, a única que estava limpa, ela infelizmente recaiu no final do ano passado. Uma tristeza, ela estava limpa há 3 anos. Então, assim, eu percebo que pelas andanças, nas cenas de crack, nas cracolândias, que é muito difícil sair. Por que você resolveu escrever um livro justamente sobre crack? Olha, foi uma encomenda do jornal onde eu trabalhava, né? Mas não coube dentro do papel. Era muita coisa, são pessoas muito... Começaram com matérias, como a que a Letícia faz aqui, como nossos repórteres fazem aqui. Claro, e acaba que era tanto material, porque foi um ano de cobertura, que eu achei que esse livro, eu deveria escrever, Sapia, porque eu preciso informar as pessoas sobre essa epidemia que a gente está vivendo no Brasil. Parece que as pessoas são invisíveis. A gente passa pelos lugares de crack e vê aqueles pontinhos brilhando no escuro. Aquilo tudo são cachimbos de pessoas fritando crack. Parece que os governantes não percebem isso, não sei. Mas... Você falou uma frase interessante, são pessoas invisíveis para os governantes, né? Sim. E para os cidadãos em geral também. E me parece que isso é uma missão de socorro, sabia? Com certeza. Porque eles estão morrendo ali. Eu tenho dito isso aqui e nós estamos com 1 ano e meio de Rádio Super, né? Eu tenho 30 anos de jornalismo policial e sempre digo isso. Os políticos parece que se esquecem de planejar. Eu não vi na eleição passada, nem na retrasada. Eu sou de eleição desde a época que votava no papel, né? Então tem muito tempo que eu acompanho a eleição. Então o que me chama a atenção é que eu não vejo ninguém falar no programa de governo, uma política pública para cuidar dessas pessoas. Cuidar. Porque antes dele se tornar um criminoso, ele é uma vítima. Depois perfeito. Ele se torna um criminoso. É isso que eu tento mostrar no livro. É uma vítima. Eles são gente, sabe? Cada um tem uma história de desamor, uma mãe que não abandona o filho, uma mulher que vai para Cracolândia e dorme lá, leva uma panela de batata e carne de panela, fica lá com ele e traz esse marido de volta. O marido dá recaída, ela volta lá e pega e não abandona aquela pessoa, mas é muito duro. Eu não conheço os personagens desse livro, mas eu tenho
amigos que se envolveram com crack, eu posso falar aqui o nome. Todos porque têm. ele não tem vergonha nenhuma de falar, porque ele mesmo já deu entrevista falando sobre isso. O advogado criminalista, o Écio Quaresma, que se envolveu com crack e conseguiu ficar limpo. Todo dia que eu falo com ele fala os anos, os meses, os dias e as horas que ele tá limpo. Quer dizer, a luta diária, que ele diz que a dele não é nem diária, a dele é minuto a minuto ou segundo a segundo. Ele foi flagrado na época do goleiro Bruno, né? Exatamente, na época do goleiro Bruno, quando ele era o advogado do goleiro Bruno. A Letícia Fontes já fez muitas matérias sobre isso também, né, Letícia? Tanto de vítimas como de vítimas que se tornaram criminosos, infelizmente, não? Eu até queria perguntar para a Sandra, você que acompanhou bastante tempo, como que você avalia essas políticas, né, da prefeitura, do estado, do combate, porque o que a gente vê são vários abrigos, né, que são abertos para poder receber essa população, mas que é muito difícil, na verdade, deles saírem. Eu não vejo muito, eu realmente nunca vi em um ano de Cracolândia um consultório de rua ali em Belo Horizonte, sabe? Então, eu tenho que dizer isso, eu não vi. E nem em Belo Horizonte, nem em Contagem, nem em Betim, assim, nem em Uberlândia, nem em Uberaba, nem em São Paulo, nem em Rio de Janeiro. Parece que tem uma iniciativa agora de abrir uma casa para oferecer emprego para eles. Eu achei louvável. Não acho que é um caso fácil, não. É complexo. Porque não adianta você tirar as pessoas da rua, fazer uma política higienista, tirar todo mundo, fica lindo, né? Você tira o craqueiro da porta da sua casa e vai colocá-lo aonde? Interna. Eu me lembro alguns anos atrás, o governador era Aécio Neves ainda, teve um evento internacional, um encontro de líderes esconderam todo mundo. Em Ouro Preto. Recolheram todos. Belo Horizonte parece a cidade mais linda do mundo. Uma coisa Copa do Mundo. A Copa do Mundo também. Sabe onde é que eu fui cobrir a Copa do Mundo? Dentro do abrigo. Eles estavam todos lá. Sabe por quê que eles saíram todos da rua? Foi muito interessante. Porque eles colocaram telões para o pessoal assistir o jogo. Gente, é tão fácil. E não pode colocar telão para assistir palestra? Lá depois, não. Para assistir palestra, para assistir filme, para assistir novela. Deixa eles acostumarem com a vida, claro. A vida entre aspas comum, voltarem pro trabalho. É que eu queria chegar nesse set aqui, para as pessoas que estão nos ouvindo agora, normalmente quando você passa pela rua e vê lá um craqueiro, eu moro na Bahia, e lá eles apelidam os usuários de crack de sacizeiros. O caso do Saci Pererê, de uma perna só do cachimbo. Então lá chama sacizeiro, né? O usuário de crack. Eu estava em Porto Seguro agora nas minhas férias e encontrei um uruguaio e disse que agora que o crack está entrando no Uruguai. E lá chama pasta base. É diferente, a pasta base que é a cocaína pura, né? Lá chama pasta base. Ele está acabando também um inferno. E um outro detalhe que eu queria colocar, quando a gente fala de Belo Horizonte, você cobriu Belo Horizonte, eu tenho um amigo construtor que traz muita gente do interior para trabalhar de servente de pedreiro e tal, nas obras. De repente vai fazer uma obra grande, precisa de 200, 300 pessoas, ele anuncia no interior, traz pessoas do interior. E ele diz que antigamente a preocupação dele na obra era o cara tomando a cachaça lá em cima, escondido. Agora ele tinha que botar tela em todo o prédio pro cara não pular lá de cima. Hoje é o crack. Hoje você vê as obras com telas. Essa tela não é só pra poeira, não, é pro cara não se jogar lá de cima. Deixa eu te contar mais, a agricultura. Antes a cortar cana era movida a cachaça. Agora é no crack. Agora é no crack. Aí as motos levam e buscam a droga. É muito. Essa pessoa não vai ficar ali muito tempo. A gente vê isso e a Letícia cobre diuturnamente isso também, os crimes no interior, né, Letícia? Que a gente não tinha antes e agora nós temos crime no interior. Cada vez mais violentos. E cada vez mais violentos, tudo em função da droga, uma droga barata. E não escolhe classe, ela é barata no início, é R$10 uma pedra. Desses 7 personagens aqui, tem algum assim que você pode dizer, olha, ele tinha uma profissão? Todos eles, né? O que foi assassinado havia sido jardineiro. Você falou em pasta base, Sapia, e tem uma personagem minha, ela usou a base em Portugal, ela começou lá, muito antes de existir aqui no Brasil, e a base lá, o crack de lá, a pedra é branca, é clarinha, transparente. Aqui no Brasil ela é mais misturada ainda do que lá, que é mais avacalhada, né? Então, acho que eles misturam com gasolina também, porque a pedra aqui é amarela.
Essa pessoa, ela engravidou lá em Portugal. O pai, ela ficou desesperada, não sabe quem é o pai, e pediu a família dela aqui no Brasil para mandar uma passagem para ela. E pediu assim: olha, por favor, não manda dinheiro. Você já compra a passagem que eu vou chegar lá no aeroporto e vou embora. Ela não tinha dinheiro nem para pagar o táxi. Ela chegou lá de táxi, o taxista ficou devendo o cara. E chegou numa situação deplorável, um esqueleto, grávida, e voou para o Brasil. Conseguiram colocá-la dentro do avião e voltar. Quando ela chegou aqui, tem a cena no livro que eu descrevo. É triste, a mãe dela dando um banho nela e tentando desembaraçar os cachos do cabelo dela, todo desgrenhado. Tinha assim... sei lá quanto tempo que ela não lavava o cabelo. E ela sentindo como se ela fosse criança novamente. Os pais a acolheram porque ela estava grávida da netinha que veio. Hoje essa personagem, infelizmente, eu tive notícia de que ela teve que amputar a perna. Porque o crack faz isso, sabe, Sapi? A gente precisa alertar. É uma pedra que vicia rapidamente e que destrói os dentes. São 5 segundos, né, que eles falam, né? 5 ou 8, sei lá. 5 ou 8 segundos. Na primeiro trago ele já vai direto. É uma maravilha, né? E depois vem o inferno. Na verdade, não existe uso recreativo de crack. Isso eu queria colocar. Não tem aquela coisa do uso social, né? Igual o usuário de cocaína fala, não, meu uso é social. É só no fim de semana, social, só no final de semana. Tarará. No crack não, né? Eu não vi ainda. O que eu vejo é que eles vão cada vez mais ficando realmente viciados e vão morar perto das bocas de fumo, nas ruas. Perdem totalmente a noção do mundo, perdem a noção de higiene, de casa. Eu trabalhei no Rio de Janeiro uma loucura. Uma época, e os traficantes do Rio de Janeiro proibiam os aviões, os gerentes dele, de vender o crack, porque eles perdiam cliente. Pois é, mas isso acabou. Até o usuário de tráfico, o traficante lá do Rio de Janeiro que vendia cocaína e maconha, ele não deixava vender o crack, perdia o cliente. Pois não, Letícia? Sobre essa questão, né, da dependência, porque muito se fala que é muito mais rápido do que outras drogas, mas fica muito tempo se arrastando, né, isso. Sim, a gente achava que em um ano a pessoa ia mudar completamente, sabe? Assim, você pegava aquele... Eu contei um caso aqui agora do cara, o playboy, o Bruno. O Beto, aliás. Interessante, ele chegou... Eu estava vendo ali numa das cenas de crack na Pampulha, e ele veio vindo assim, um cara bacana, com a roupa toda de marca, calça de marca, óculos Ray-Ban, tênis, sei lá o que e tal, veio chegando. Uma mochilona nas costas, eu falei assim, esse cara tá indo pro clube, tá indo pra faculdade, sei lá. Ele parou e ficou. E eu conversava com ele, e ele usando uma pedra de crack atrás da outra. Foram umas 10 ou 12 pedras. E ele, de repente, ele com muita vergonha, é curioso, assim, eles sentem isso, é muito triste, é muito sofrimento. Ele tirou de dentro da mochilona, nas costas, o som, o aparelho de som da casa dos pais. Dele, que ele tinha roubado, furtado. Ele tinha pulado o muro, porque a mãe o trancou dentro de casa. Ele aproveitou uma chance, pulou o muro e foi para Cracolândia, entendeu? Então, não é fácil a recuperação, não. Olha, nós estamos conversando com a Sandra Kiffer, ela que é autora do livro Crack, onde ela relata a história real de 7 usuários. Como ela mesma já disse no início, um deles, infelizmente, foi assassinado, já faleceu. Os outros 6, um personagem estaria limpo, fora das drogas, mas ela recebeu a informação que depois de 3 anos, essa pessoa voltou a usar crack no final do ano passado, infelizmente. É uma droga que, ao mesmo tempo, como disse a Letícia, agora se arrasta muito. Ela é muito rápida para viciar, mas também ela é muito lenta para você conseguir sair dela, muito difícil o trabalho para você conseguir tirar a pessoa do crack. Porque o crack vai emagrecendo e definhando.
Inclusive é muito sério, tem jovens modelos usando, já tive notícia, usando crack. Pra ficar magro. Pra ficar magro, já ouvi isso também. Já ouvi isso mesmo, que usa o crack pra isso. Então, O que me chama a atenção é o seguinte, o Brasil hoje é o maior consumidor de crack do mundo, representa 20% do consumo de crack de todo mundo. E ninguém percebe. E a gente não vê política pública nenhuma. Se eu tiver errado, me corrija. Eu falamos isso aqui no início. Você já viu alguma política pública legal? Falou, apesar dessa do emprego que você falou, não sei onde vai ser, mas que vai ter esse negócio, quer dizer, como eles fizeram na Copa do Mundo, de levar lá o pessoal para assistir televisão? Aproveita que ele tá lá assistindo televisão e vai conversando com a pessoa, sabe? Vai introduzindo, fulano, você fazia o que antes de você entrar nessa? Tem muita gente de fora, sabe? Muita gente da Bahia, Sim. Muito estrangeiro. Vem pra cá procurar porque emprego, o mineiro não é solidário. A gente aqui em Minas Gerais é muito solidário, então a gente ajuda muito. É triste falar isso, mas às vezes você tá ali comprando uma coisa na farmácia, vem alguém e fala: ô fulana, compra ali, ô dona, compra ali pra mim um pacote de fralda, uma lata de leite. Sabe, você fica ali, você acaba comprando. Mas é pra ele trocar na droga, isso é pra trocar por pedra. Eles me disseram isso depois que eles estavam desintoxicados. Sim. Então, assim, eu acho outra coisa que não dá pra você dizer que aquela pessoa não quer sair. Você tem que desintoxicá-la primeiro. Isso foi um promotor que me disse. Desintoxica essa pessoa por um mês que seja. E aí você pergunta: fulano, você quer continuar nessa situação? Mas quando ela tá noiada, na paranoia, entendeu? Não é para dizer que tá todo mundo ali querendo ficar ali, não. Olha, eu não tive o prazer de ler o livro ainda, vou ler. Muito obrigada. Vou ler, mas eu já aqui vou dar uma dica para os senhores deputados estaduais. Vou começar aqui com os vereadores de Contagem, de Belo Horizonte, de Betim, que inclua esse livro como um livro didático. Turma do ginásio, a molecada que está começando agora a conhecer, saber o que é droga, o quinto ano, sexto ano, na minha época era ginásio, agora não sei como é que chama, você não estudou, você não sabe, você fez Mobral, ensino fundamental, né? Ensino fundamental, colocar o livro como didático, nem que não for para dar um livro para cada criança, mas que o professor chegue lá e fale que, nós vamos ler essa pedaço do livro aqui, não tem dinheiro para comprar para todo mundo da escola pública, imprime lá as páginas do livro, baixa na internet, faz algum jeito, para que as crianças conheçam a realidade de quem usa o crack, a realidade do sofrimento, porque aqui não tem só o sofrimento do usuário, tem o sofrimento da família inteira. Sofrimento das pessoas que convivem com os usuários de crack, o que é uma tristeza muito grande. Eu não posso deixar de relatar aqui de um grande amigo meu, eu não vou citar o nome, mas eu vou contar a história. Um grande amigo meu colega jornalista, hoje não trabalha comigo, mas trabalhou comigo muitos anos, que o irmão era funcionário de um banco, um cargo maravilhoso, e como bancário se tornou lá gerente, não sei o quê, de repente teve um plano de para mandar embora voluntário, ele queria montar um outro negócio e achava bonito usar a cocaína no final de semana. Começou com a maconha, foi pra cocaína, papapá, eles brigam comigo aqui que eu falo que a maconha é a chupeta do capeta. E aqui quando tem muitos jornalistas que gostam de maconha, eu falo, mas é a chupeta do capeta, não vem com esse negócio não, maconha não faz mal a ninguém, faz. Começa da maconha pra cocaína, depois vai pro crack. Se você tiver uma predisposição. Uma predisposição vai sim. Se você tiver casos de alcoolismo na família. Essa pessoa, ela some até hoje. E não é criança mais não, some de ficar 2, 3 semanas, 4 semanas, ele correndo atrás de madrugada, achando, encontra na rua, abandonado, fazendo sexo em troca de dinheiro. Exatamente. Com outros homens. Quer dizer, uma vida triste e degradante, infelizmente. E deixa eu te contar, um dos personagens a gente conseguiu que ele pediu para ser internado, enquanto a gente estava lá. Ele veio e falou assim: aqui, arruma um lugar para mim, eu não aguento mais essa situação. Aí a gente arrumou uma vaga, passou 1 mês, 2 meses, sei lá, eu fui lá. Aí cheguei lá na comunidade terapêutica, e passei e tal, oi pessoal, tudo bem? Beleza? Aí um cara me cumprimentou lá, e aí, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Passei. Aqui, você não tá me reconhecendo não, né? Eu falei, mas eu te conheço? Sinceramente, você pega aquela pessoa, toda barbudo,
Assim, suja. aquele cabelo, né, desgrenhado e tal, dias sem tomar banho e tal. O cara rejuvenesceu uns 20 anos. Eu não o reconheci, eu passei do lado dele, cumprimentei. São então, histórias e histórias que realmente mostram a realidade do usuário. E uma história que eu gostaria de deixar clara, se for possível, claro. Sapia, né, Letícia, é dos jovens, porque hoje está acontecendo, eles me disseram que os baseados estão vindo batizados com a pedrinha do crack lá no meio. Então, assim, não tá havendo mais aquela coisa, você começa na maconha, vai pro sei lá o quê, e vai passando. Já põe o crack dentro da maconha. Já põe lá de uma vez, porque cigarrinho. Aí você já consegue a fidelidade do cliente, Sim. que são jovens. Outra porta de entrada para os jovens são garotas de programa e garotos de programa, como você disse. Sim. Porque é aquela situação fácil, né? E aí, quando você tá naquela, né, aquela noite que você passou ali, já te apresenta o crack, você já usa, fica aquela noite maravilhosa e nunca mais você sai do escuro, da escuridão. Buraco sem fundo. Queria agradecer a sua participação aqui, Sandra, e já fazer essa agradeço enormemente. Aí me ofereço. Senhores vereadores, para que esse livro seja colocado no ensino fundamental, para que as crianças possam aprender e conhecer desde cedo. Me ofereço assim, pessoalmente, para palestras, a hora que for. Você tem um Instagram, um Facebook para anunciar? Fala aí pra gente. Se for possível, é porque agora eu tenho um programa no YouTube, chama Chá com Leveza. Chá com Leveza. É porque depois da Cracolândia eu tô procurando a leveza pra minha vida, sabe? Claro. Então, no Instagram eu hoje sou Chá com Leveza. No Facebook também, mas tem lá Sandra Kiefer. Kiefer é K-I-E-F-E-R, né? Perfeito. 2 F's ou um F só? Um só. Por óculos aqui, que velho quando quer ler de longe não consegue. Sandra Kiefer, tá K-I-E-F-E-R. Perfeito. E o Facebook, o Instagram, Chá de Leveza. Chá com Leveza. Chá com a Leveza, tá certo? E um underline. E me ofereço pessoalmente para dar palestras gratuitamente, para levar para quem for essa experiência, para ajudar as pessoas. Eu acho que a gente serve para isso, não é nosso jornalismo, é para prevenção às drogas, para ajudar e para tentar melhorar o mundo. Parabéns, Sandra, parabéns pelo seu livro, parabéns por esse trabalho maravilhoso.